Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu povo está reunido aqui te adorando, Pai. Que momento sublime e agradável, Deus. Como é bom que os irmãos em união, Pai amado, estejam aqui, Deus. Aleluia. Nós agora seremos alimentados pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Teu evangelho que é poder dos céus, poder de Deus. Senhor, que esse poder, Pai amado, venha sobre a nossa vida, transformando todo o nosso viver. E para isso nós te pedimos poder do Espírito Santo, Pai. Porque sem o Senhor, sem o teu poder, nós não somos nada, nós não conseguimos dirigir sequer ao Senhor as nossas orações. Mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, a sua obra, o teu Espírito Santo sobre nós. Deus, que a tua palavra em nós, Deus, crie raiz e frutifique, Pai amado, seja testemunhada para esse mundo que está em trevas, que só sente dor e sofrimento, Senhor. E a nossa vida resplandeça a luz da tua salvação. Ser conosco nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, esse é o último domingo da Epifania. Nós que seguimos o calendário cristão, estamos meditando aqui durante domingo a domingo, depois do Natal, a manifestação de Deus revelada nas Escrituras, como Deus se revela para a humanidade, como Deus se revela por meio de Jesus, mostrando que Jesus é Deus. E esse é o último domingo, nada mais apropriado que o episódio da transfiguração, para revelar esse ser poderoso, gracioso, Jesus, da parte de Deus, Filho de Deus. Mas esse Jesus que foi revelado hoje, a gente vai entrar num novo período litúrgico, né? Que vai ser a Quaresma. A glória de Jesus e o poder de Jesus vai ser revelado na cruz. Durante 40 dias nós vamos passar daqui para frente meditando sobre essas nuances que a realidade proporciona para a gente. Luz e trevas caminhando juntos, vida e morte, desprezo e glória. Algumas coisas permanecem juntos na presença de Jesus. O mundo tal como está foi o palco da revelação da glória de Deus. Deus se revelou trazendo salvação e luz nesse mundo que está caído, em trevas, condenado pelo pecado e pela morte. Isso é um anúncio poderoso para a nossa vida. E a gente, a partir dessa experiência da transfiguração, também é convocado e chamado por Deus a entender que as nossas experiências de vida dolorosas também são marcadas pela luz de Cristo, pelo poder de Deus, pela esperança que há no Senhor Jesus Cristo. A gente é capaz de entender a partir disso tudo, que esse mundo não é só sofrimento, nem só dor, mas que a gente pode ter paz, alegria, a gente pode encontrar Deus, ou melhor, ser encontrado por Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua salvação. A experiência da transfiguração é a experiência de que Deus está compromissado com as suas promessas de salvar o mundo e salvar o ser humano. Nós não estamos condenados a nós mesmos, nós não estamos condenados ao nosso fracasso, às nossas debilidades, às nossas imperfeições, porque se a gente juntar tudo que a gente é, não passa de escombros, não passa de fragmentos. Nós somos incapazes de juntar toda a nossa inteireza e achar coisas boas. Nós temos fragmentos de coisas boas, mas o que mais a natureza humana é um fracasso diante de si próprio. Sem Deus, a gente só caminha rumo à condenação, à autodestruição, ao fracasso. Não é assim? Quantas vezes a gente não já... vou usar uma ilustração bem corriqueira nossa, assim, né? Vibrou com um jogo do seu time preferido, que ele ganhou, mas daqui a pouco está se maldizendo porque ele perdeu, né? Tem flamenguista aqui, eu não sou flamenguista, né? Mas os vascaínos, entendeu? Então, assim, a gente é capaz de estar num momento de glória no momento, daqui a pouco está lá no mais fundo do vale. Essa semana a nossa comunidade perdeu um dos nossos componentes, né? O seu Heraldo nos deixou, é triste, é doloroso, a gente se apega na esperança da ressurreição, mas também nasceu Catarina, não sei nem se poderia anunciar, né? Os pais não me falaram nada, mas como que a gente lida com esses sentimentos? Entender a perda e se entristecer com os que estão tristes e se alegrar com a chegada e se alegrar com aqueles que estão alegres. Tudo isso, gente, é contemplado na presença de Jesus. A Bíblia, ela não descarta a realidade da vida, dor e sofrimento, alegria, regozijo, glória, luz e trevas, andam juntos nessa realidade.
e a gente é chamado para entender bem tudo isso, tá? Bom, a experiência de hoje é que os discípulos vão precisar de algo sobrenatural. A experiência da transfiguração vai ser um remédio para o que eles vão ter que enfrentar uma semana depois. Eles vão ser exigidos mais do que eles imaginam que eles conseguem. Mas antes do mal e as trevas se abater sobre eles, Jesus se revela como sendo a luz de Deus e a glória de Deus para a vida humana. Quando tudo estiver de mal a pior e eles se verem fracassados, se verem arruinados, eles se verem falidos, a luz de Deus vai brilhar sobre a vida deles e vai conduzir eles para o triunfo. Não existe triunfo sem a experiência da dor e do sofrimento. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Uma realidade dura de engolir, de viver. Bom, Tolkien escreveu Senhor dos Anéis. Quem não sabe, ele era um cristão e ele está envolvido na filosofia cristã quando ele está escrevendo essa obra, tá, gente? Então, quando você vê o Senhor dos Anéis, tem algo de cristão ali no fundo, bem didático, bem lúdico. Ele está falando sobre verdades da nossa fé, verdades do reino, como que a gente pode entender como uma criança, né? Assim, ele está fantasiando o que é verdades que são reveladas pela nossa fé cristã, tá bom? Então, não se engane quando as pessoas começam a falar Senhor dos Anéis, né? Ah, que não sei o quê. Eu já ouvi falar assim, pegou da cultura dos pagãos, dos nórdicos. Não, gente, é cultura cristã e é boa, tá? É rica. E o que está no cerne ali é a luta do bem contra o mal e como que o mal é vencido por um ser muito frágil, um hobbit, uma criatura pequenininha que só contempla a vida lá no condado dos hobbits e vem numa vida simples, pacata. Começa com um Bilbo Bolseiro, ele na sua oquinha debaixo da terra, comendo uma bela refeição, até que ele é chamado para uma grande jornada do Senhor dos Anéis, né? Bilbo Bolseiro, ele está ajudando os anões a vencer o poder das trevas na pessoa do Sauron e seus vassalos, os orcs. E se não fosse Bilbo Bolseiro conseguir vencer a fúria do dragão, talvez os anões não tivessem a sua pátria retomada de volta. Depois, esse é o conto dos hobbits, né? O conto do Senhor dos Anéis é o sobrinho do Bilbo Bolseiro, então Frodo também é envolvido numa grande trama de vencer o mal. Não são os homens guerreiros, nem o poder dos magos, nem a força dos anões ou a sabedoria dos elfos que vence o poder de Sauron do Anel. É o Hobbit, uma criatura frágil, junto com seu amigo. O que o Tolkien está falando para a gente? Que essas experiências da vida de sofrimento, a amizade é algo profundo, a simplicidade, coisas pequenas têm grandes valores, e o poder de vencer o mal não está nas coisas mais tremendas da vida, talvez esteja nas coisas mais simples da vida, é que o mal é contido e que o mal é vencido. Não é assim? Que experiência da vida você teve que mudou toda a sua vida? Porque a experiência dos hobbits transformou esses pequenos seres, simples, frágeis, pacatos, que talvez ninguém imaginaria que seria capaz de vencer o poder do mal, em personagens heróicos da Terra-média. Talvez algumas experiências da nossa vida tenham mudado a forma da gente ver a realidade. Talvez alguma experiência da nossa vida tenha levado a gente para um entendimento muito maior. E a Bíblia está nos convidando para entender algo especial na vida dos discípulos, na pessoa de Jesus, com Jesus. A experiência de Elias e Eliseu, para entender que Deus não deixou esse mundo sozinho. A leitura dos Salmos nos mostra um Deus que está nos céus, um Deus que está em poder, em glória, e que dos céus envia o seu poder e a sua justiça. Nós somos chamados para entender que na habitação de Deus nos céus, Ele olha para a terra e se envolve com seres humanos. E o mundo não está relegado à sua própria sorte, à sua própria derrota, porque Deus está contemplando e Deus está presente. Olha, na antiguidade era muito comum os povos mais antigos, quando fossem se relacionar com seus deuses, as suas divindades, olharem para cima. Até um próprio judeu, quando ele olha para o alto, ele não vê só estrelas, ele não vê a matéria, ele não vê o céu, ele vê a habitação dos deuses. As estrelas para um judeu são os seres celestiais, que estão adorando o Deus que está sentado acima dos tronos. Uma leitura
da Epifania, desses dias agora, é um Deus, né, foi domingo passado, um Deus que estende os céus como seu manto e chama as estrelas pelo seu nome. E olha como que é o pensamento, a dinâmica do pensamento dos povos antigos. As divindades estão lá nos céus, habitando. Então a gente pode chegar um pouquinho mais próximo de Deus, e se esse Deus se agradar, ele se esforça para descer mais um pouquinho para se encontrar com a gente. Essa é a experiência do monte. Não é assim que acontece por várias vezes na Bíblia, quando as pessoas querem ter experiências com Deus, elas vão ao monte. Isso aconteceu com Moisés, né? Lá aos pés do Monte Sinai. Deus livrou o seu povo, o povo está lá esperando a manifestação de Deus. Deus se manifesta com poder, com estrondos, com glória. A nuvem para no alto do Monte Sinai e Moisés se encontra com Deus no monte. Deus desceu. Mas também a experiência de Babel. O que as pessoas estão fazendo? Erigindo um monumento para que se chegasse próximo aos deuses. Lá em cima da Torre de Babel tinha uma sala, ou deveria ter uma sala, não sei se eles concluíram, né, mas era assim que funcionava, com um banquete para esses deuses, para que esses deuses viessem aceitar a oferta deles, se deliciar, e aí descer mais um pouquinho para abençoar essas pessoas que fizeram ofertas para esse Deus. Esse é o pensamento da idolatria. Afanar o ego de um Deus, bajular um Deus para que pudesse receber as bênçãos dessa divindade. Mais uma vez a gente vê também na experiência do monte Elias. Vocês lembram? Foi até que eu preguei aqui um dos primeiros sermões aqui nessa igreja. Elias foge de Jezabel, tem uma experiência terrível no deserto. E para onde ele está se dirigindo? Para o monte de Deus. E lá no monte de Deus ele recebe Deus numa brisa. E a mensagem de Deus é que não acabou. O sofrimento não é tudo na vida, ele deve retornar para a sua terra, lá o ministério dele vai continuar, ele vai ungir o próximo rei de Israel, ele vai ungir o próximo rei da nação pagã, porque Baal não tem poder nem no seu território, nem no território de Deus. Deus não é um Deus territorial, Deus é um Deus de toda a terra. E aí a gente viu hoje Elias agora sendo levado numa experiência celeste, e Eliseu, seu discípulo, participando do seu ministério até o último momento e recebendo parte desse ministério para si, né? É comum a gente ver experiências de monte como pessoas que estão querendo receber algo de Deus, porque Deus desce para se encontrar com as pessoas que estão querendo se relacionar com Ele. A experiência do monte, nesse caso da transfiguração, aconteceu uma semana depois de um episódio muito importante na Bíblia. Uma semana antes, Pedro está fazendo uma grande declaração sobre a divindade de Jesus. Jesus pergunta, para vocês, quem é que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus começa a falar que ele, como sendo o Filho de Deus, o enviado de Deus, vai precisar ser entregue e morto pelos líderes do sacerdote. Então Pedro, olha só, Pedro que acabou de declarar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus responde, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, você fala da parte de Deus. Daqui a pouco Pedro está falando assim, Jesus, para com isso, não vai ter que morrer não. E aí Jesus responde para ele, o que é, gente, que Jesus responde? Arreda Satanás, agora tu não está falando como quem recebe da parte de Deus não, vou ter que morrer mesmo, quem vai me matar é vocês. E o cerne dessa questão toda é que quem quiser seguir a Jesus deve tomar a sua cruz. Não tem triunfo sem a cruz. O preço do triunfo marcado por Jesus é a cruz. E a gente precisa entender essa realidade, que por muitas vezes a gente não é capaz de entender. A dor e o sofrimento andando juntos. Mas que tudo isso tem um propósito na mão do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador que cria todas as coisas. E o que acontece nesse momento? 3 estão com Jesus. O livro de Marcos, aqui, o evangelista, ele não dá muitos detalhes. Se vocês forem procurar nos outros evangelhos, tem alguns detalhes melhores. E o Papa Bento XVI, eu gosto dessa mensagem quando ele fala que a experiência da transfiguração é, antes de tudo, uma experiência de oração. Marcos não falou, mas os outros evangelistas vão dizer que Jesus chamou os 3 para irem orar. Lucas vai enfatizar que Jesus chamando eles para orar, eles estão dormindo. Ou seja, num momento tão importante em que a oração deveria estar sendo cultivada na vida deles. Domingo passado o pastor Afonso pregou aqui sobre o lugar da oração na vida do povo de Deus. Esses apóstolos estão dormindo, os discípulos de Jesus. E aqui eles estão com Jesus tendo uma grande experiência. Eles subiram um monte para orar sem imaginar que aquele dia a vida deles seria mudada de uma vez por todas. Eles iam presenciar algo sobrenatural da parte de Deus. A gente não sabe que dia a gente vai estar orando e de repente a nossa oração vai ser atendida de forma sobrenatural. Já pensou?
Se nesse dia você deixou de orar, se nesse dia que Deus ia livrar alguém, você foi dormir sem orar, se nesse dia que Deus ia abrir as portas de emprego, alguém ia precisar da sua oração e você não orou, a oração é importante. Jesus chamou esses caras para orarem e eles não sabiam que a vida deles ia ser transformada. Aconteceu que uma grande luz brilhou, uma brancura indizível. Naquela época não tinha luz elétrica, gente. Olha só como tem luz aqui hoje. Eu estou sendo iluminado pela luz. E eles presenciaram uma luz que eles não conseguiam ver antes. Eles poderiam falar assim, brilhou como o sol. Não, uma luz que não dava para saber. Uma brancura que nenhum alvejante da terra, nenhum lavador conseguia atingir. A pureza na presença de Jesus. Esse Jesus que subiu ao monte sendo humano, agora se revela Deus sobre todas as coisas. Uma divindade que supera tempo, espaço, matéria, dimensão. Existe uma fusão de realidades. Na presença de Jesus se apresentam duas grandes pessoas, duas grandes personalidades da história, que há tempos eles não apareciam, Moisés e Elias, duas pessoas que não conheceram a morte. A gente não tem relato sobre a morte deles, né? A história de Moisés fala assim, Moisés morreu, o anjo lutou pelo corpo dele. Lá no final de Deuteronômio fala que Moisés subiu ao monte e não foi visto mais e entendeu-se que ele morreu, né? Elias foi levado aos céus, não se relata a morte deles. Isso aqui não é uma experiência só religiosa, é uma experiência transcendental de que Jesus é Deus que acessa esse mundo material como uma pessoa humana, mas também é Deus poderoso para acessar o mundo espiritual e trazer revelações que só a mente humana por si só não é capaz de compreender. A divindade de Jesus, ela é posta em revelação por esses discípulos. Eles estão testemunhando algo que não se viu antes, eles não esperavam presenciar, apesar de que estão caminhando com Jesus há 3 anos, escutando os ensinamentos de Jesus, vendo as obras de Jesus, agora eles estão vendo Moisés e Elias. E por que essas duas personalidades? O que eles estão conversando? Quando os discípulos se assustam, está lá Jesus, branco, reluzindo, conversando com esses dois. E aqui, novamente, né, o evangelista Marcos ele não dá muitos detalhes. Se você for procurar nos outros evangelhos, tem outros detalhes lá, né? É que Jesus estava assuntando sobre o seu êxodo. Moisés como sendo a autoridade da lei, representando toda a lei de Deus, aquilo que fundou a fé dos judeus. E Elias como sendo esse grande profeta, representando a classe dos profetas, de quem todos eles anunciavam a libertação de Deus, agora culmina em Jesus. A promessa de Deus e como Deus está comprometido com o seu plano eterno e com a sua salvação é visto em Jesus. E agora eles estão conversando sobre isso, Pedro sem saber o que diz e também aterrorizado, né? Eu acho que ninguém nunca teve aqui uma experiência de fantasmas, né? Muitas pessoas acho que desmaiariam ou morreriam de medo ao ver fantasmas, espíritos. Eles estão lá. Jesus está presente desses dois grandes homens que não são pessoas que estão vivos, né? Bom, esse não é o foco da lição. Mas Pedro sem saber o que dizer, mas tendo que se manifestar, novamente Pedro com suas palavras, né, vazias, frívolas. Jesus, vamos fazer uma tendinha aqui, agora a gente fica aqui todo mundo junto. Parece engraçado, né? E realmente é, para um momento tão sério. Você já esteve numa situação que você não sabe o que dizer? Não sabe que decisão tomar, não sabe o que vai fazer? E aí você vai lá e fala uma coisa e, poxa, era melhor ter ficado calado, né? Eu acho que pior do que isso é quando a gente escuta que as pessoas não têm o que dizer e falam bobagem. Tem uns colegas meus que falam assim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Mas, o que é mais importante, a voz de Deus interrompe Pedro. A voz de Deus revela Jesus como sendo o Filho de Deus. E essa palavra nunca fez tanto sentido para eles do que nesse momento do que antes na sua caminhada com Jesus. A voz que apareceu lá no batismo. Esse é o meu Filho amado, aparece de novo. Agora eles vão entender que Jesus é de fato o Filho de Deus, da essência de Deus, da natureza de Deus, sendo um com Deus. E aquilo que a gente profere aqui depois dos sermões, a gente vai proferir de novo o nosso credo, serve para nos lembrar que Jesus é Deus. O próprio Deus agora declara, esse é o meu Filho amado, e vem com uma grande instrução. Escutem-no, ouçam-no,
Deus interrompe a nossa atuação frívola, sem sentido, mudando todo o nosso foco para Jesus. Quando a gente não consegue entender as coisas, quando a gente não tem o que falar, quando a gente está pisando na bola e falando bobagem, lembra, nosso foco é Jesus, olha para Jesus, escute as palavras de Jesus. É sobre Jesus que esse texto está falando, é sobre o Deus encarnado, o Deus que desceu dos céus até o monte para se encontrar com esses homens. O Marcos Botelho, é um pastor presbiteriano, bem conhecido, essa semana ele fez uma postagem falando sobre essa experiência do monte. Como eu falei aqui para vocês, as divindades desciam ao monte para poder se encontrar, né? Era assim que era a crença na antiguidade. Jesus é esse Deus que desce, ele não desce só ao monte, ele desce onde as pessoas estão, vive com as pessoas, experimenta a dor e o sofrimento das pessoas. Se tem um Deus melhor para confiar as suas dores, tem que ser um Deus que experimentou o que é ser humano de verdade. Esse é Jesus. E esse Jesus, ele não se limita a descer e experimentar da nossa realidade. Ele desce mais fundo ainda, gente. É um Deus que desceu no inferno para libertar a gente do poder da morte, do pecado e do inferno. É sobre o poder desse Deus que Jesus está revelando agora. Um Deus envolvido em todo o seu amor, com toda a sua glória, capaz de se limitar à existência humana para nos amar até a morte. Ele deu o exemplo mais profundo do que é amor. Entregou a sua própria vida para libertar a minha vida e a sua vida quando a gente não merecia. Quando nós ainda éramos pecadores, como o apóstolo Paulo fala, nós fomos amados por Deus e fomos feitos filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus por causa do amor de Jesus. Portanto, o texto de hoje nos chama profundamente, assim, sinta isso no seu coração, olhar para Jesus e ouvir Jesus. Jesus, até esse momento aqui, ele era muito famoso pelo que ele fazia. Expulsava os demônios, curava os enfermos, mas ele era pouco aceito pelos seus ensinamentos. Parece que o que Jesus está falando não entra no coração do povo, não só do povo, até dos discípulos. Os discípulos são chamados a atenção a escutar, porque até esse momento parece que eles não estavam ouvindo Jesus. E eu queria citar um texto aqui do Antigo Testamento, é um texto que embasa a fé dos judeus, chamado Chamar. Ouvi, ó Israel, o Senhor seu Deus é único. Para um judeu, esse texto não é só escutar, abrir o ouvido para escutar. É ouvir e fazer isso parte da sua vida, realizar e obedecer compromisso de vida e alma às palavras de Deus e o que Deus está falando para esses discípulos que estão tendo essa experiência. E para nós hoje, é que nós devemos ouvir as palavras de Jesus e não só escutar, decorar as palavras, mas que as palavras de Jesus façam sentido para a nossa vida e que a gente tenha compromissos de vida e morte com as palavras de Jesus. Nós devemos mudar o foco da nossa visão para Jesus. A importância de escutar fica claro com o contraste dessa cena. Toda a experiência deles foi experiência visual. Eles viram a luz, eles viram a brancura, eles viram duas pessoas que não estavam lá, eles viram Jesus transformado, eles viram a nuvem de glória, que é a presença de Deus. Mas eles são chamados a ouvir Jesus, que a existência deles passa a ser a existência de Jesus na terra. Ouvir Jesus com compromisso de vida e morte é testemunhar que Jesus ainda está comprometido com esse mundo, com a salvação desse mundo, e está atuando nesse mundo, está presente por meio da sua igreja. E aí, depois de toda essa experiência, parece que vem um balde de água fria, né? Tanto a leitura de 2 Reis, como essa leitura agora, existe um segredo para ser guardado ali. Toda hora alguém chega para Eliseu e fala, teu mestre vai ser tirado de vocês. Ele, tá, mas não fala nisso não. Chega na escola dos profetas, o mestre vai ser tirado de você. Tá, mas não fala nisso agora não. A todo momento. E aí, até que ele tem aquela experiência de Elias sendo levado e vendo toda essa glória e majestade arrebatando Elias, né? E agora os discípulos estão descendo o monte com Jesus, e Jesus fala para eles, mais uma vez, fiquem em silêncio, não fala nada para ninguém, porque convém que o Filho do Homem seja morto e ressuscite dos mortos. Gente, Jesus não falou isso a primeira vez, mas parece que as palavras de Jesus ainda não entrou no coração deles. Depois, se você continuar lendo o texto, vai ver que eles estão conversando entre eles. Eles manteram o segredo, mas entre eles estão conversando. Por que Jesus falou isso? O que quer dizer tudo isso?
Esse silêncio, esse segredo, faz parte da dinâmica da narrativa de Marcos. E a gente tem visto todo o tempo, né? Nos sermões aqui sobre a Epifania, é que os demônios vão falar: eu sei quem você é, Jesus. Jesus, cala-te. Quando Jesus cura alguém, Jesus fala: não fala nada para ninguém, não está na hora. E por que depois de Jesus revelar a Deus nessa toda experiência de luz e de glória, Jesus ainda continua falando? Não é para falar para ninguém. Tem um segredo para ser mantido. Mais e mais Marcos está nos chamando para entender esse ambiente e essa personalidade de Jesus. Ele é Deus e ele é humano. A revelação vem sendo progressiva, a gente vai entendendo pouco a pouco quem é Jesus. Mas, na verdade, a glória de Jesus, ela é revelada na cruz. Toda a glória e triunfo de Jesus contrasta com esse momento da transfiguração. Uma semana antes, Jesus é visto como sendo uma pessoa divina, brilhando, reluzindo, uma voz declarando ele como seu filho de Deus, mandando escutar. Mas uma semana depois, é a semana da crucificação. E olha que contraste acontece. Quando os discípulos pensam que viram toda a glória de Jesus, a glória de Jesus revelada na cruz mostra tudo diferente. Na experiência da transfiguração, as vestes de Jesus estavam brancas e reluziam. Na cruz, as vestes deles eram rasgadas e sorteadas pelos soldados. 2 santos estavam ao lado de Jesus na transfiguração. Na cruz eram 2 ladrões. Seus discípulos queriam preservar aquele momento e fazer tendas para viver ali eternamente. Mas na cruz eles abandonam Jesus. Alguns passam até a negá-lo. A voz de Deus aclama a divindade de Jesus e chama Jesus de seu filho. E na cruz, ele é humilhado e hostilizado pelas pessoas. A voz das pessoas diz: matem-no. A nuvem da presença de Deus envolve o ambiente da transfiguração. Mas na cruz, são as trevas que o envolvem na sua morte. Que Jesus é esse que é apresentado agora na transfiguração? E que glória é essa que Jesus quer que nós nos apeguemos? Quantas vezes a nossa vida é levada para um momento em que a gente espera o triunfo e que a gente espera o sucesso e que a gente espera as coisas darem muito bem, sem entender que Deus está levando esse mundo, a nossa vida, por meio de caminhos que a gente não consegue entender, às vezes doloridos, às vezes sofridos, às vezes espinhosos, mas tudo isso é feito para revelar a glória derradeira de Jesus. A glória verdadeira de Jesus, ela é revelada por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. O verdadeiro triunfo de Jesus é a experiência da Páscoa e não a experiência da transfiguração. É a sua vida, paixão, morte e ressurreição que revelam Deus e o seu reino eterno. Daqui uns dias a gente vai ser levado a viver o momento da Quaresma. Mais e mais, os aspectos da identidade de Jesus serão revelados para a gente, lembrando incansavelmente que o sofrimento cederá ao triunfo, mas que o triunfo não pode ser obtido sem o preço da cruz. A combinação de glória e sofrimento está no coração do Evangelho de Marcos. Essa é a mensagem que a leitura de Paulo também nos leva a entender o contexto da vida ordinária. Nós hoje já temos acesso a essa palavra. A gente sabe o que aconteceu depois da transfiguração e uma semana depois. Jesus enviou seus discípulos para levar a mensagem agora do reino de Deus, de que Jesus não é só aquele que apareceu no monte, mas é aquele que desceu do monte, desceu onde as pessoas estavam, desceu mais ainda para nos libertar do pecado, da morte, dessa escravidão, que a gente não pode se libertar. A mensagem de Paulo mostra que a mesma presença deslumbrante de Pedro, Tiago e João, o que eles experimentaram na montanha, agora ilumina também os corações humanos, sustentando os cristãos cansados, mas também mantendo os fiéis. A declaração de Paulo compromete a igreja a ser serva uns dos outros e do mundo. Dificilmente um papel é tão difícil de desempenhar. Confessar o senhorio de Jesus implica em uma revelação de Deus em serviço ao próximo. A lição designada lá em 2 Coríntios, capítulo 4, fornece uma justificativa para a esperança e confiança. Nós temos que olhar esse texto com os olhos bem abertos, apresentando uma avaliação realista da missão da igreja. A igreja enfrenta uma oposição real.
E a oposição não é um grupo simples de valores em que as pessoas estão só tentando alcançar outras com um programa de igreja, com uma chamada simples de vir ao culto, presenciar os louvores, a pregação, ou tomar a Santa Ceia. Gente, a nossa guerra é muito mais profunda. Nós estamos em uma posição contra as trevas, que distorce os valores do nosso mundo, e que a gente precisa apresentar para esse mundo uma outra solução, e é Jesus. A gente não pode suavizar a mensagem de que a luz de Deus, que revela Jesus Cristo como o Senhor, levou Ele para a cruz. Jesus morreu e ressuscitou por causa do poder de Deus, por causa da missão de Deus, para poder iluminar os corações e as mentes humanas. Nós podemos levar essa mensagem, não só podemos, nós precisamos levar essa mensagem, porque do outro lado existe um Deus que está tentando cegar o entendimento das pessoas. Não se trata só da gente ser iluminado, existe uma guerra apocalíptica aqui. Alguém está tentando conter o avanço da salvação de Deus, do poder de Deus, da atuação da igreja. Alguém está tentando cegar o entendimento das pessoas. Mas a mensagem de Jesus é a luz e a resposta para tudo isso que está acontecendo. Como que os corações humanos têm cedido para o medo, para o desespero, para a dor, para a incerteza, para tantas coisas que têm levado as pessoas para um lugar sombrio, escravizados, buscando outros deuses, buscando outras sabedorias, buscando outras fontes de luz, que na verdade são trevas. Essa é a vida do mundo em que vivemos. Dor, sofrimento, uma guerra cósmica onde um Deus tenta cegar o entendimento das pessoas, e muitas vezes a gente se vê incapaz de olhar para cima, olhar para o alto, mas Deus desce ao nosso encontro, faz a sua luz brilhar em nosso meio, habita conosco, envia a sua palavra para guiar os nossos passos, para guiar as nossas intenções e as nossas decisões. Esse Deus vai muito mais do que estar na nossa companhia. Ele desce mais fundo, nos liberta, nos chama para poder ser os seus emissários. Nós podemos confiar em Jesus e devemos confiar em Jesus. A experiência da transfiguração vai ser um remédio que os discípulos vão ter para quando as coisas todas estiverem mal. Eles vão poder entender que a morte de Jesus não é o fim das coisas. Eles experimentaram e viram algo da parte de Jesus que vai contrapor todo esse momento escuro. Estar andando com Jesus, meus irmãos, não é estar isento do sofrimento, da dor, da frustração. Estar andando com Jesus não é estar alienado desse mundo, vivendo um mundo só espiritual. A experiência da transfiguração nos mostra que Jesus é quem vem ao nosso encontro. E quando a gente estiver em dúvidas, quando a gente não estiver conseguindo entender bem as palavras de Jesus, quando o nosso coração estiver distante do anúncio da palavra de Deus e querer só o que Deus pode fazer para a gente, e não querer seguir a missão de Deus, Ele manda a sua luz sobre a nossa vida. Você pode estar num momento em que se acha indigno, você pode estar num momento em que se acha frustrado, derrotado, sujo, distante de Deus, mas esse Deus não desiste da sua missão, Ele não desiste da gente, Ele não nos deixa nas trevas e não nos deixa no escuro. Você pode lidar com a palavra de Jesus, não com a palavra dos deuses desse mundo. E isso é tão importante para a gente no mundo tecnológico, no mundo midiático, onde existem tantas vozes querendo cegar o nosso entendimento. Quantas vidas estão sendo moldadas por Big Brother, por exemplo? Quantas vidas estão sendo moldadas pela política? Quantas vidas estão sendo moldadas pela economia, pelo desastre das guerras? Quantas vidas estão sendo moldadas por outras religiões? Quantas vidas estão sendo moldadas pelo ateísmo? Hoje, num perfil de Evangélicos Gospel, apareceu lá Baby do Brasil no Carnaval de Salvador com Ivete Sangalo. Gente, quanta bobagem querer falar, anunciar uma coisa que não está restrito para aquele ambiente. Ela passou vergonha com Ivete Sangalo. Quanta falta de sabedoria, porque não está com Jesus, porque distorce as palavras de Jesus.
E a gente precisa ter essa sabedoria de entender o que Deus tem falado para a nossa vida. Quais são as nossas profundas expectativas. E entender como que a gente pode buscar em Deus a sabedoria e a luz da vida de uma vez por todas. A experiência da Quaresma agora vai levar a gente para caminhar com Jesus até a crucificação. Muitas experiências da Quaresma penitenciais vão nos levar a abrir mão de nós, da nossa fala, vai abrir mão dos nossos recursos, abrir mão das nossas companhias. Porque a experiência desses discípulos aqui é que quando eles se viram só, eles estavam com Jesus. Quando eles estavam só, não só pessoalmente, individualmente, eles estavam, gente, com a igreja. 3 pessoas ali, já é uma igreja, né? Eles não estavam com a família de sangue deles, eles não estavam com os patriotas, por assim dizer, eles não estavam com o clubinho deles em si, eles estavam com o corpo de Cristo, a igreja reunida. Esse é um lugar onde a gente pode encontrar Jesus e ser encontrado por Jesus. Nos momentos da nossa vida de trevas, de dor e sofrimento, olhemos para Jesus, mudar todo o nosso foco para Jesus. As palavras de Jesus podem nos conduzir para a luz, para a consolação, para o perdão, para um encontro na humanidade do que é humanidade de verdade. Porque um homem sofrido, sem entender a luz de Deus, ele só se desumaniza. Ele vai buscar soluções onde não há soluções. Ele está sendo cegado por um Deus desse mundo, que na verdade é um opositor da nossa fé e da nossa vida. Se você estiver só, lembre-se, Jesus está com você. A glória dele revela quem ele é e você deve confiar nas palavras de Jesus. Confiemos nas palavras do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse momento da tua palavra. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós nos enganamos com os nossos entendimentos, com as nossas palavras. Mas graças a Deus pela atuação do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, que interrompe, Pai amado, os nossos momentos frívolos, vazios, insignificantes, por meio da tua palavra, Senhor. Deus, que o nosso coração seja sempre desejoso pela tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, esteja sempre focada no Senhor Jesus Cristo, no que o Senhor tem a oferecer para nós, o teu reino eterno e a tua salvação. Pai, que nos momentos de dor, de sofrimento, quando as trevas tentarem nos abraçar, e a gente se achar sozinhos, indignos, insuficientes, a tua presença conosco, Pai amado, possa ser o nosso remédio. E a tua luz possa brilhar na nossa vida, Senhor. E a nossa vida testemunhe para esse mundo, Pai amado, o tamanho da tua salvação e do teu poder na vida do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa pregação, Pai amado, possa contrapor todo o poder das trevas, ó Pai amado, do Deus desse mundo que tem tentado cegar o entendimento das pessoas. Porque a luz do Senhor Jesus Cristo agora irrompe nos corações humanos por meio da tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.